Olá, crianças! Então vamos para a nossa aula de matemática. Dando continuidade a que nós estávamos estudando sobre geometria. Hoje nós vamos aprender sobre os polígonos. O que são os polígonos? Os polígonos, vamos pensar aqui no nosso cubo. O polígono, ele é uma figura geométrica fechada. O que isso quer dizer? Que nem está dizendo aqui, ó, são figuras geométricas fechadas formado por um segmento de reta. Então ele é fechado, as suas segmentos de reta não se cruzam, então ele é uma figura plana fechada. Os polígonos, eles são divididos pelas quantidades de lados. Então nós temos os polígonos formados por 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, até 10 lados. Só que nós vamos estudar só até 6 lados. Então os polígonos formados por 3 lados são os triângulos, então 3 lados. E aí nós temos diferentes tipos de triângulos, certo? Que aqui a tia colocou 3 desenhos diferentes. Nós temos os polígonos formados por 4 lados, que são os quadriláteros. Os quadriláteros, eles são diferentes tipos e eles têm os seus nomes, onde a gente tem aqui o losango, o quadrado, o retângulo e o trapézio. E tem mais um outro. Tem outros também que vocês copiaram lá no livro de vocês. Aqui nós temos o polígono formado por 5 lados, que é o pentágono, e formado por 6 lados, que é o hexágono. E aí nós vamos para a simetria. O que é a simetria? A simetria é algo igual. Digamos aqui nesse cubo, se a gente partir esse cubo ao meio certinho, nós teremos a mesma coisa de um lado como do outro lado. Então isso é a simetria, é algo simétrico, é algo igual dos dois lados. E aí esse tracinho que divide a figura ao meio é chamado de eixo de simetria. Então digamos que aqui essa caneta da tia seja o eixo de simetria. Então ele está repartindo esse cubo ao meio. Então, está dividindo ele em 2 partes. Então, essa linha que divide em 2 partes é chamado de eixo de simetria, ok? Isso aqui que a tia vai explicar agora é para o 4º ano só. O que eu havia explicado tudo é para as 2 turmas e aqui é exclusivo para o 4º ano, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos tipos de ângulos. Então, nós temos o ângulo reto, o ângulo agudo, o ângulo obtuso. O que quer dizer cada tipo de ângulo? O ângulo reto, como aqui pode dizer, ele é algo retinho, certo? Aonde aqui, nessa junção desses dois segmentos de reta, a gente forma esse ângulo de 90 graus. Então, isso é um ângulo reto. O ângulo agudo, ele é menor do que o ângulo de 90 graus, certo? Então, o ângulo de 90 graus, o ângulo agudo, ele é menor. Então, se vocês observarem aqui ele é menor. E o ângulo obtuso, ele é maior do que o ângulo de 90 graus. Então, o seu segmento de reta forma um ângulo maior, que é o ângulo obtuso, ok? Aqui nós temos os tipos de triângulos. Lá nos polígonos, nós vimos que o triângulo ele tem 3 lados. E aí, esses triângulos, eles são divididos em equiláteros, isósceles e escaleno. O que quer dizer cada um? O triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais. Então, digamos que a gente for fazer um desenho de um triângulo, vou desenhar o triângulo, os 3 lados têm que ter a mesma medida. Então, não pode ter medidas diferentes. O triângulo isósceles, os 2 lados apenas são iguais. Então, digamos que você faz para cima, subindo aqui é igual, a parte de baixo é diferente. E no triângulo escaleno, os 3 lados têm as medidas completamente diferentes, certo? E aí, para finalizar, nós vamos dar nome à composição dessa figura geométrica aqui. Então, aqui nós temos um cubo, certo? Que lá no 4º ano, a tia já até havia explicado isso para o 3º ano, lá na última página, na página 323, a gente vai ver as figuras espaciais. A tia já havia até explicado para vocês. Então, as figuras espaciais, elas são
formadas aqui por suas bases. E elas têm os seus segmentos, os seus elementos. Então aqui nós temos um cubo. Essa parte da frente do cubo é chamado de face. Então se a gente for pegar esse cubo, quantas faces ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então um cubo ele tem 6 faces, que é esse desenho que a gente vê aqui que forma um quadrado. A aresta é esta linha que vai juntar sempre para formar o desenho. Então a aresta é as linhas. E o ponto de encontro de uma linha da outra, que é aqui, nós temos o que? A vértice. Então, tudo isso compõe uma figura espacial. Então, a face, as linhas, que são as arestas, e o ponto de encontro de uma linha com a outra, nós temos a vértice. Então, se vocês observarem, a gente tem isso. Tanto, olha, se vocês observarem aqui no livro, tanto nas figuras espaciais, que são daqui do prisma, que está relacionado com o cubo, quanto na figura espacial, que são as pirâmides, que é no triângulo, onde a gente tem a face, a aresta e a vértice, ok? Então, é isso a nossa aula de hoje, tá ok, crianças? Até a próxima!